Oi gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. Pra quem não sabe como funciona, no domingo eu faço um post pra vocês enviarem as principais dúvidas que vocês têm. E aí a gente se encontra toda segunda-feira às 8h04 pra tirar as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Além disso, a gente tem a nossa regrinha, a gente sempre tem com a gente a nossa garrafa de água pra bater a nossa meta hídrica. Oi Adri, boa noite meus amores, vamos lá. Se você não conhecia a regrinha da água, não tem problema, dá tempo de você correr lá na cozinha, pegar seu copo de água pra bater a sua meta hídrica comigo. Se você ainda não sabe como é que calcula a sua meta hídrica, vamos lá. É só você pegar o teu peso e multiplicar por 35. Esse 35 são 35 ml de água. E aí você vai ter, então, ao realizar essa conta, o valor que é o mínimo do que o teu corpo precisa para funcionar adequadamente, tudo bem? Agora, já fica de alerta aí pra vocês. Se você é aquela pessoa que acorda no meio da noite pra fazer xixi, é bom você dar uma segurada no controle da ingesta hídrica durante a noite. Você precisa se atentar a bater essa meta hídrica ao longo do dia. Conforme forem surgindo dúvidas de vocês aqui, a gente vai encaixando e aí a gente vai respondendo, então, junto com as perguntas que foram enviadas no final de semana. A Andresa já mandou a primeira lá, deixa eu ver aqui a pergunta que ela mandou. Boa noite, meus amores. A Andresa já mandou, não gosto de carne em geral, posso suplementar com whey? Na verdade, Andresa, o que acontece? O whey, ele é feito com a proteína do leite de vaca, né? A gente sabe que o leite de vaca é um alimento bastante pró-inflamatório e muitas pessoas que sofrem com enxaqueca têm uma piora dos quadros quando ingerem o leite de vaca. Então, não seria uma boa estratégia aí pra você, tá bom? Talvez o que seria o ideal seria você passar com uma nutricionista, fazer uma dieta balanceada certinha, pra você não correr o risco de cometer esses erros aí e aí você acabar se complicando e piorando suas crises de enxaqueca, tá bom? Vamos lá, gente, vamos começar então. A Nilda mandou assim, ó. O que acontece no nosso cérebro quando estamos numa crise de enxaqueca? Nilda, muita coisa acontece no nosso cérebro durante uma crise de enxaqueca. E na verdade a gente nem sabe explicar tudo ainda, tá? O que a gente sabe é que o nosso hipotálamo, que é o centro que regula o nosso metabolismo, ele vai estar funcionando de forma diferente. O hipotálamo regula o sono, regula a fome, regula a temperatura corporal. Por isso que quando a gente fala da crise de enxaqueca, quando esse hipotálamo está trabalhando de uma forma diferente, a gente pode ter alterações como, vamos pensar no que esse hipotálamo é responsável. Se ele mexe, ele regula a temperatura, é comum que as pessoas que estão em crise de enxaqueca possam sentir aí que estão com febre ou possam sentir as extremidades mais frias. Comenta aí pra mim se já aconteceu alguma coisa dessas com vocês. Outra coisa, o hipotálamo regula a fome. Então, quando a gente fala das crises de enxaqueca, no pródromo, na fase inicial, a gente pode ter mais avidez por algum alimento. A gente quer comer especificamente alguma coisa. Normalmente é doce, tá? E na maioria das vezes a gente acaba recorrendo ao chocolate. Por quê? Porque esse hipotálamo tá funcionando de forma diferente. Que mais? O sono. A gente fica muito cansado quando a gente tá em crises de enxaqueca. E muitas vezes durante crise a gente não consegue dormir bem. Por quê? Porque esse hipotálamo tá funcionando de uma forma diferente, tá? Além disso, a gente também vai ter alterações no tronco encefálico, né? Esse tronco encefálico, ele vai fazer com que diversas regiões do nosso cérebro estejam funcionando de forma anormal. E como resultado disso, a gente tem aumento da sensibilidade. E aí duas coisas podem acontecer. A gente pode ter o aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros, que é extremamente comum nas crises de enxaqueca. E a gente pode ter o aumento da sensibilidade tecidual, tá? Que é quando a gente fala, por exemplo, de uma alodínia. Quando até o toque dói, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eu já vi aqui que tem uma outra pergunta em relação a isso. A Regina, já enganchando aí, tá perguntando por que isso acontece. Primeiro, quando a gente fala de enxaqueca, a gente precisa saber, ter isso em mente, até fiz um vídeo sobre isso recentemente, que existe um componente genético envolvido, tá? Então, quando a gente tem esse componente genético envolvido, o que é que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, né, o cérebro de quem sofre com enxaqueca, ele é mais sensível e ele é mais hiperestimulado. Como resultado disso, esse excesso de estímulo, esse excesso de
de sensibilidade dele vai fazer com que essas regiões do cérebro funcionem de formas diferentes durante as crises de enxaqueca. O que a gente sabe hoje é que o pontapé inicial das crises de enxaqueca, ele está relacionado aí ao CGRP, que quer dizer gene relacionado, peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, tá? O que acontece? Esse CGRP, ele vai estimular o nosso nervo trigêmeo, né? Que a gente chama de nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele inerva toda a nossa cabeça. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse excesso de estimulação desse sistema trigêmeo vascular, o que é que vai acontecer? A gente vai ter diferentes variações de calibres dos vasos da nossa cabeça, tá? Então, eles vão aumentar e diminuir, o que vão dar pra gente a sensação da dor pulsada, bem característica da enxaqueca. Pra além disso, quando a gente tem essa estimulação desse CGRP, né, o aumento desse CGRP, ele vai estimular o nervo trigêmeo. E o que acontece? O nervo trigêmeo, ele inerva a nossa cabeça toda e ele é responsável por mandar estímulos de dor, tá? É por isso que a gente pode sentir, então, uma dor que não necessariamente vai ser só em metade da cabeça. A gente pode sentir uma dor na cabeça inteira também. Basicamente, isso é um resumo, bem resumido mesmo, do que a gente sabe que acontece no cérebro durante uma crise de enxaqueca. Tá totalmente esclarecida a fisiopatologia da enxaqueca? Não, ainda não, tá? Pra você ter uma ideia do quanto é complexa essa doença, tá? Muito se tem estudado, há muito tempo se tem estudado, e ainda assim a gente não tem uma clareza absoluta de como acontece, tá? Vamos lá. Respondendo aqui a da Jaque, que a Jaque mandou aqui, ó. Tenho enxaqueca crônica e tomei AstraZeneca e tive a pior dor de cabeça do mundo. Jaque, o que acontece? Quando a gente, não sei se você já ouviu falar sobre síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, eu vou fazer um post sobre isso no final de semana pra vocês, pra esclarecer um pouco melhor pra vocês. Ela é uma série de sintomas, por isso que chama síndrome, que ficam e que acontecem no nosso corpo após o contato com o vírus da Covid, tá? E quando a gente fala da vacina, o que é a vacina? A vacina é o vírus atenuado, é o vírus, só que ele tá enfraquecido. Então ele não tá forte o suficiente para que a gente manifeste a doença, mas é o vírus da doença, tá? Então a gente pode observar que existem pessoas que ao tomarem a vacina da Covid, têm apresentado alguns sintomas de síndrome pós-Covid, tá? Um dos principais sintomas dessa síndrome pós-Covid é exatamente uma dor de cabeça, uma cefaleia importante aí, tá? Como é tudo muito recente, a gente ainda não tem um rumo de como deve ser o tratamento frente a esse tipo de dor de cabeça relacionada aí ao vírus da Covid. Se alguém daqui já tiver tido Covid, pode até confirmar. A grande maioria dos pacientes que sofrem com enxaqueca e pegam Covid tem uma piora muito grande das crises de enxaqueca, tá? E na verdade isso pode estar relacionado tanto ao processo de infecção mesmo, né? Vamos lembrar aí que o processo de infecção ele leva uma inflamação no nosso corpo e uma inflamação potencializa outras inflamações. E aí a gente sabe que na fisiopatologia da enxaqueca a gente tem uma inflamação importante acontecendo lá naquele nervo trigêmeo que a gente acabou de falar. Então pode ser por isso que você sinta uma intensificação maior das suas crises e pode ser também que você tenha uma cefaleia pós-Covid ou uma cefaleia pós-contato com o vírus da Covid, que é o que acontece no caso em alguns casos, tá? Da vacina, e aí isso seja relacionado mesmo a uma cefaleia diferente, que não uma enxaqueca, tá bom? Ela tem características diferentes da enxaqueca, ela não necessariamente vai ser pulsada e ela não vem acompanhada de enjoos e vômitos, né? Ela pode, aliás, ela não vem necessariamente acompanhada de enjoos e vômitos e aumento da sensibilidade. Alguns pacientes têm sim sintomas gastrointestinais que podem surgir e aí ainda assim não vai ser enxaqueca, tá bom? A galerinha comentando aqui que já tomaram a vacina, teve gente que teve Covid, ali comentando que piorou demais as dores de cabeça. Pois é, gente, essa questão da piora a gente ainda não tem uma explicação muito clara.
Estão começando a sair mais estudos agora sobre essa síndrome pós-Covid. O que tá tendo de novo eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu sei que é um assunto que preocupa muito vocês, tá? E essa questão do receio de tomar a vacina por conta disso. Não, gente. É muito melhor correr qualquer risco de ter um episódio de cefaleia do que você correr o risco de pegar a Covid e evoluir. Vamos lembrar também, então, que a vacina do Covid, ela não impede que você pegue o vírus, tá? O que ela faz? Ela impede, na grande maioria das vezes, que se você pegar esse vírus, que ele não evolua por uma forma grave da doença, tá bom? Então não é porque tomou vacina que agora pode fazer a festa da cajuína, precisa continuar se cuidando, precisa fazer isolamento social, precisa usar máscara, álcool gel, tudo bem? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra vocês no final de semana, durante talvez sexta ou sábado eu trago um post mais esclarecedor pra vocês sobre isso. Vou trazer um artigo pra vocês entenderem um pouquinho sobre os sintomas que podem surgir na síndrome pós-Covid, tá bom? Vamos lá. Ali, a Regina até comentando que só de estar gripada já sente pior, né? Pois é, Rei. Por quê? O que acontece? A gripe, você tem uma infecção por conta de um vírus. E aí, o que acontece? O teu corpo gera uma resposta inflamatória frente a esse vírus, né? Uma inflamação piora a outra, tá? Gente, eu tenho relato até de pacientes que porque a unha encravou e aí infeccionou e tudo mais, sentiu piora da dor de cabeça, da enxaqueca, tá? Então a gente tem que ficar muito atento. Por isso que eu sempre falo pra vocês assim, é muito difícil a gente conseguir ficar desinflamado o tempo todo, tá? A gente acaba se inflamando quase que diariamente. O que a gente tem que fazer é se esforçar ao máximo pra não se inflamar, tá? Porque uma vez inflamado dá muito mais trabalho desinflamar, tá? Do que evitar ser inflamado. Tá, então como que a gente vai desinflamar, Fê? Como que a gente vai evitar né, que a gente inflame? Basicamente, tendo um estilo de vida mais saudável, cuidando muito da alimentação, cuidando muito do nosso intestino, para que ele esteja funcionando muito bem, tá bom? Vivi, eu não vou responder sua dúvida agora, mas você retoma ela daqui a pouco pra mim, tá? Da melatonina. Deixa eu responder mais uma das meninas que mandaram no final de semana, mas retoma essa dúvida pra mim, tá? A Natasha mandou assim, ó. Natasha, não entendi sua pergunta de verdade, mas vamos lá. Se vocês entenderem, vocês me ajudam aqui, ó. Às vezes eu coloco a mão na cabeça e sinto como se fosse um reflexo no nariz. Parece que algo se mexe nele. Às vezes parece que o dente tá com sensibilidade. Eu também tenho transtorno da ansiedade generalizada. Será que isso seria relacionada à ansiedade ou alguma outra coisa? Porque meu eletroencefalograma deu normal. O eletroencefalograma vai vir normal mesmo, tá, gente? Quando a gente fala de enxaqueca, nenhum exame de imagem vai vir alterado. E se ele vier alterado, ele pode estar relacionado aí com uma outra causa do seu episódio de dor de cabeça, que não vai ser uma enxaqueca. Então a gente vai estar falando de uma cefaleia secundária, ou seja, a dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença, que não é o caso da enxaqueca, ou esse exame de imagem pode até vir alterado, mas essa alteração não vai estar relacionada aí com as suas crises de enxaqueca, tá bom? A Ivone perguntando se a enxaqueca dá falta de ar. Ivone, o que acontece? Na grande maioria das vezes, essa falta de ar, ela tá mais relacionada a uma crise de ansiedade. A gente sabe que a enxaqueca e a ansiedade, e a depressão também, elas são primas muito próximas, tá? Elas derivam de desequilíbrios neuroquímicos que acontecem no nosso cérebro. Essas três doenças, tá? Então é muito comum que pacientes que sofram com enxaqueca também sofram com ansiedade. Comenta aí pra mim se você que tá assistindo a gente agora, além da enxaqueca, é uma pessoa muito ansiosa também, tá? Isso é bastante comum. Então, muitas vezes, quando você começa a ter a crise de enxaqueca, quando você percebe que a crise tá se instalando, isso gera uma ansiedade muito grande, porque você já sabe que a dor vai chegar, tá? E aí, essa ansiedade tão grande, ela pode estar relacionada aí a esse sintoma de falta de ar, o que não é normal quando a gente fala só da enxaqueca. Ela tá muito mais relacionada a uma questão da ansiedade, tá bom? Vamos lá. Aí a galerinha comentando que além da enxaqueca também é muito ansiosa, né? Ali. Vamos lá. A Pri perguntou aqui pra gente que ela queria saber se o açúcar piora as crises. Pri, o que acontece? Quando a gente tá falando de um açúcar adicionado, que é aquele açúcar que a gente coloca na nossa alimentação, no nosso chá, na sobremesa, enfim. O que acontece? A gente vai ter um pico muito grande de insulina,
Primeiro, a gente tem um pico muito grande da glicose, porque o açúcar, quando ele entra no nosso corpo, o açúcar ainda mais açúcar refinado, né, ele vai virar glicose, que é açúcar, é também basicamente açúcar, muito rápido. Quando a gente tem esse pico muito grande de glicose no nosso corpo, o nosso pâncreas fala assim: meu Deus, eu preciso colocar esse açúcar dentro da célula. Esse açúcar não pode ficar vagando aí pelo sangue. E aí o que acontece? Ele começa a trabalhar muito esse pâncreas para poder liberar a insulina. A insulina é como se fosse a chavinha que abre a porta para que essa glicose, esse açúcar, entre dentro da célula, tá bom? Só que quando a gente começa a estimular muito esse pâncreas, ele libera muita insulina, duas coisas vão acontecer. A primeira é que excesso de insulina, ela vai ser pró-inflamatória, ela vai favorecer uma inflamação no nosso corpo, tá? E a segunda coisa é que ele vai produzir tanta insulina que aí esse açúcar vai todinho pra dentro da célula. E logo depois, o que é que vai acontecer? O nosso nível de açúcar que tava lá em cima, ele vai fazer BUM! Vai cair muito rápido por conta desse excesso de insulina que foi produzida. Como resposta, a gente entra num quadro de hipoglicemia, tá? E a hipoglicemia também está muito relacionada ao surgimento de crises de enxaqueca. Então, por esses dois mecanismos que a gente costuma dizer que o açúcar deve ser evitado sim para pacientes que sofrem com enxaqueca. Fer, isso quer dizer que eu nunca mais vou poder comer açúcar? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que você precisa ter controle, você precisa fazer um consumo consciente. Se você não dormiu bem, se você não tomou bastante água, se você tá muito ansioso, se você tá numa semana de estresse muito grande, se você tá no período de TPM, não tem porquê, como eu brinco com as minhas meninas do Rotinas Diárias, você dá sorte pro azar, tá? É muito melhor você se controlar e não comer esse açúcar nesse momento e esperar um momento mais oportuno que o teu corpo esteja mais em equilíbrio para você consumir esse açúcar sem esse grande risco dele desencadear uma crise de enxaqueca. Beleza? Deu pra entender? Vamos lá. A Lud mandou assim, ó: quando minha cabeça dói muito, fico com o couro cabeludo dolorido, ruim pra lavar o cabelo e até pra secar o cabelo no secador. Isso tem a ver com a enxaqueca? Tem. Vamos lá, quem é que sabe o nome disso aí? Tem umas seguidoras mais antigas, tem as meninas do Rotina Diária que estão aqui, que já assistiram a aula sobre isso. Como é que chama isso aí, gente? Tem relação a gente depois ou durante a crise de enxaqueca ficar com o couro cabeludo muito dolorido? Vocês ficam também? Boa! As meninas aqui já estão sabendo. É o que a gente chama de alodínia, tá bom? E como que acontece? Olha aí que arrasa as meninas do Rotinas Diárias, todo mundo assistiu a aula. O que acontece nessa alodínia? Na alodínia, como a gente já explicou um pouquinho antes, durante a crise de enxaqueca, diversas regiões do nosso cérebro vão funcionando de formas diferentes. E aí a gente vai ter esse aumento da nossa sensibilidade quando a gente tem aí uma alteração no tronco encefálico, tá bom? Aí o que vai acontecer? Nessa alodínia, os estímulos que normalmente não são interpretados, não seriam interpretados como dor para o nosso cérebro, ele passa a ser entendido como dor. E aí é por isso que pentear o cabelo vai doer, lavar o cabelo vai doer, deitar a cabeça no travesseiro pode doer, prender o cabelo pode doer, secar o cabelo pode doer. E muitas vezes essa alodínia ela não vai acontecer só na cabeça. Muitas vezes, e aí comenta aí pra mim também, ela pode acontecer em outras partes do corpo. Eu, por exemplo, quando tinha as crises com frequência, eu tinha uma alodínia muito forte no braço, além da cabeça. Então, qualquer carinho no braço me gerava dor. Um simples carinho, tá? E aí vocês devem estar se perguntando: ô Fer, o que a gente faz com isso? Bom, na verdade, assim como a aura, que também é um evento que acontece durante as crises de enxaqueca, a gente não tem um tratamento específico para a alodínia. O que a gente sabe é, pensando em tratamento medicamentoso preventivo, alguns antidepressivos podem ser indicados para esse tratamento. Pensando aí no controle das crises de enxaqueca, tá? E pensando nas mudanças de hábito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa equilibrar aqueles 5 pilares que eu comento com vocês aqui. Se você não sabe quais são, fiz um post hoje falando sobre eles. Inclusive perguntei quais são os principais pilares que estão em desequilíbrio no teu corpo hoje.
Se você equilibra esses 5 pilares, você diminui esses desequilíbrios presentes no teu corpo, diminuindo aí as crises de enxaqueca e como consequência, você tem uma diminuição da intensidade do surgimento da alodínia, tá bom? A alodínia não acontece só na enxaqueca, ela pode acontecer na cefaleia tensional crônica também, e ela pode acontecer em outras doenças também, por exemplo, até na fibromialgia, tá bom, gente? Vamos lá. Ali, ó, a Júnia contando que o dela dói o corpo todo. Pois é, não é tão comum, tá, Júnia? Mas pode acontecer. A grande maioria das meninas que sofrem das pessoas que sofrem com alodínia, elas sentem mais na região da cabeça, tá bom? Vamos lá. A Eveline perguntando se é normal que a enxaqueca é sentida dentro do olho e incomodando até a ponta do nariz. O que a gente tem que dar uma olhada? A gente tem que dar uma olhada se é enxaqueca mesmo ou se pode ser uma neuralgia do trigêmeo, tá? Então é importante você passar no neurologista porque diversas características diferentes vão existir, mas de uma forma geral a enxaqueca, algumas pessoas podem manifestar uma enxaqueca que tem um componente mais facial, tá? E aí vai sentir uma dor em toda essa região aqui, tá bom? Pode acontecer, mas sempre eu recomendo que você passe com o neurologista para ter o seu diagnóstico certinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. A Milene já perguntou disso algumas vezes, acho que foi você, né? Acabei de ver que tinha várias perguntas em relação a isso. Ela tá perguntando se a dipirona de 1 grama ajuda. Ela pode ajudar, né? Ela vai ajudar se você já tiver começado a fazer as mudanças de hábito para controlar os desequilíbrios no teu corpo. Se você estiver só esperando a maré te levar, muito provavelmente a dipirona 1 grama não vai ser o suficiente para controlar suas crises de enxaqueca. Ela vai ser suficiente quando você tiver com 5 pilares da autocura em equilíbrio e, por exemplo, você teve contato com um gatilho que você não conhecia. Ou você foi exposto a um sol muito intenso e o sol muito intenso é o seu gatilho de crises, por exemplo. Aí essa dipirona 1 grama vai ser o suficiente. Agora, se você não tá com esses 5 pilares da autocura em equilíbrio, dificilmente uma dipirona 1 grama vai conseguir controlar a sua dor, tá? Mas isso quer dizer que eu preciso tomar um remédio mais forte? Não. Isso quer dizer que você precisa correr atrás de reequilibrar o teu corpo para que seja extremamente fácil controlar esse quadro de dor em relação à enxaqueca quando ela surgir. Por quê? Porque colocando esses 5 pilares da autocura na prática, você consegue diminuir a frequência e a intensidade das suas crises de enxaqueca, tá bom? A Thay perguntando se a boca pode ficar seca na crise. Pode, tá? O que costuma acontecer, Thay? Costuma acontecer de antes da dor de cabeça, assim, tá lá na primeira fase, que a gente chama de pródromo, a gente costuma apresentar um aumento da sede. Aí durante a crise a gente fica com a boca mais seca e depois, né, e também mais enjoada, então até mesmo água muitas vezes a gente não consegue ingerir bem por conta da crise, do momento da dor, da cefaleia. E depois, no pós-dromo, é a fase da sensação de ressaca que a gente fala, que é a última fase da enxaqueca. Nela a gente pode ter o aumento da sede de novo. Ali, tá, acabamos de falar disso. Essa ressaca a gente chama de pós-dromo. O que acontece? O pós-dromo, ele pode durar até 2 dias depois que a dor em si foi embora, tá? Então pode acontecer sim, na verdade é extremamente comum que aconteça, tá bom? Vamos ler aqui a pergunta da Célia. A Célia falou assim: quando tiver crise de enxaqueca, quando tive crise de enxaqueca, tomei Sumax Pro, pois é o único que passa. Hoje acordei com uma dor forte na nuca pra frente. Novamente tomei o remédio e mais a compressa de gelo. O que acontece? Por que tanta dor? Faço tratamento com tupiramat e amitriptilina há 3 meses. Não posso sair no sol porque é horrível. Sério, o que acontece? Esse é um grande problema dos triptanos, tá? A gente já tem estudos que mostram, sim, que, embora o triptano são os medicamentos mais fortes quando a gente fala em abortivos de crise, tá? São os triptanos que eles são específicos. Quando a gente fala do triptano, a gente já sabe que a grande maioria deles
Ele pode dar um alívio para suas crises de enxaqueca momentânea, tá? Então, no momento que você toma, você pode sentir uma melhora da crise de enxaqueca na questão da intensidade da dor. Só que muitos deles estão relacionados a um efeito rebote, a uma crise que vem assim que passa o efeito da medicação. Foi por isso que você tava com crise, tomou o Sumax Pro, ele diminuiu a sua dor. Quando o efeito desse remédio passou, o que aconteceu? A dor voltou ainda mais intensa. Então a gente sabe que o uso de triptanos muitas vezes pode estar relacionado a um retorno ainda mais intenso desse quadro de dor. Então, o que eu aconselho? Não é para entrar em desespero, nossa senhora, não posso mais, nunca mais tomar o triptano. O que acontece? Faça as mudanças que são necessárias para que você não precise tomar os triptanos, tá? O triptano é um dos recursos, né, mais intensos para dor aí, mas se você já tá acostumada toda vez que é dor tomar um triptano, tomar um Somax, um Maxalt, um Naramig, a gente precisa ressignificar essa sua utilização desse medicamento. Vamos lembrar que se você tá tendo crises com muita frequência, é importante que você busque um neurologista por duas coisas. Primeiro, você tem que ter um diagnóstico correto, avaliar se é realmente enxaqueca. Segundo, quando a gente tem crises muito intensas, a gente pode ter sim a necessidade de entrar com medicamento preventivo de crises. Muitas vezes a gente tem muito medo de utilizar o medicamento preventivo. Por quê? Ah, porque é um antidepressivo, eu tenho medo de viciar. Porque é um ansiolítico, eu acho que eu vou ficar viciada. Ah, porque é um anticonvulsivante, mas eu não tenho epilepsia, porque eu vou tomar isso. É um beta-bloqueador, mas eu não tenho pressão alta, não quero tomar. Muitas vezes a gente tem muito preconceito com o medicamento preventivo. A gente precisa entender que quando a gente está num quadro de uso excessivo de analgésicos, ou seja, quando a gente está, de uma forma geral, assim, quando a gente usa mais de 2 analgésicos no mês, tá? A gente precisa começar a olhar que talvez seja a hora da gente entrar com uma medicação preventiva de crises. Para quê? Para evitar que a gente use tanto analgésico. O uso excessivo de analgésicos, ele está extremamente relacionado com a transformação de uma enxaqueca episódica numa enxaqueca crônica. Fer, o que é isso? Isso quer dizer que, se você tem um episódio de enxaqueca, sei lá, você tem enxaqueca uma vez no mês, ou 2 vezes no mês, e aí você começa a tomar analgésico, e você só toma analgésico, você nem se preocupa em tomar um preventivo. 2 vezes no mês ainda é bem pouco, viu, gente? Normalmente você vai entrar com preventivo 3 vezes ou mais, 3 crises no mês ou mais. Então vamos lá, você tem 4 crises de enxaqueca no mês, e você tá tomando, porque ó, se você tem 4 crises, cada uma dura 3 dias, você passa uma boa parte do mês com dor. E aí você vai só tomando aquele remedinho que você viu lá na farmácia, pegou, tem aquela propaganda bonita que mostra que é bom pra enxaqueca, e você só vai tomando ele. O que é que acontece? Esse analgésico, esse uso excessivo de analgésico, ele vai favorecer com que esse episódio de dor, ele se prolongue de um tanto que você vai passar 15 dias ou mais no mês com dor. E aí, quando isso acontece por 3 meses seguidos, você já se enquadra, então, com o diagnóstico de enxaqueca crônica, tá? Então, a enxaqueca crônica é quando você tem 15 dias ou mais do mês em crises de enxaqueca por 3 meses seguidos, tá? E isso tá muito relacionado, essa transformação tá muito relacionada com o uso excessivo de analgésicos. É por isso que dentro desse cenário, se você tá utilizando aí esses medicamentos mais de 3 vezes no mês, é importante que você busque um neurologista, porque talvez seja a hora de entrar com uma medicação preventiva de crises, para que você saia desse ciclo de uso excessivo de analgésicos. Outra estratégia que eu particularmente gosto muito e eu recomendo muito para as minhas meninas, para as minhas pacientes, para as minhas seguidoras, é o quê? É você começar a fazer o diário da enxaqueca. O diário da enxaqueca vai te ajudar a enxergar o que, além desse uso excessivo de analgésicos, está relacionado com esse episódio recorrente de crises de enxaqueca, tá? E quando você encontra isso no seu diário da enxaqueca, se você não sabe fazer, se você não tem problema, na minha bio, quando acabar a live, você vai lá, tem um linkzinho na minha bio, você clica lá e você consegue baixar gratuitamente esse diário da enxaqueca e começar a preencher. Quando você enxerga nesse diário da enxaqueca qual é o desequilíbrio que está presente, você consegue equilibrar esse desequilíbrio através das mudanças de hábito, e isso já vai deixar o teu corpo menos favorável ao surgimento das crises. Consequentemente, você vai precisar recorrer menos a esses analgésicos, tá bom? Vamos lá.
Mi, você tá no rotinas diárias, não tá? A Mi contando aqui, ó. Tava tomando 2 a 3 Naramigs por dia. Depois de começar os mini hábitos, estou conseguindo diminuir o remédio. Não está 100%, mas tem dias que consegui passar sem tomar nenhum. Ai, que alegria! Eu fico muito feliz. Me confirma pra mim, acho que você tá lá no rotinas diárias, né? Eu fico muito feliz por você. Gente, vocês estão vendo? É isso. Isso porque o Rotinas Diárias começou faz 3 semanas, tá? Não faz nem um mês que as meninas começaram a fazer os mini hábitos, tá? E já estão tendo resultados. Sem acrescentar mais remédios. Só mudando hábitos. E são mini hábitos mesmo. As meninas que estão aqui podem confirmar. São coisas pequenininhas que você faz no dia a dia que ajuda a reequilibrar o teu corpo e fazer com que você não fique tão favorável ao surgimento das crises de enxaqueca, tá bom? A Thay perguntando aqui, ó, mais uma dúvida. Ficar com enxaqueca... peraí. Ficar com enxaqueca e muito mal-estar uma semana antes ou até mais antes de menstruar. Procura além do neuro, uma ginecologista. Não queria tomar anticoncepcional. Tá, e procura primeiro deixa eu pensar. Se você não tá em dia com a ginecologista, você vai na ginecologista pra ver como é que estão as coisas, se tá tudo ok por aí. Mas eu te aconselho procurar um neurologista. Se você não assistiu a minha live com o Dr. Lucas Ferretti, ela ainda tá disponível aí, assiste essa live. A gente fala sobre isso nessa live. E a gente também tá com uma parceria agora, então as meninas que forem daqui, que forem passar lá, a gente vai trocar também pra gente poder fazer um atendimento mais multi aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. A Mari perguntando como participo. Mari, as inscrições se encerraram, já vai fazer 3 semanas que a gente começou. O Rotinas Diárias a gente fez uma semana de aquecimento, com aulões de graça pra todo mundo. E aí a gente teve uma semana de abertura das inscrições, elas já foram encerradas, a nossa turma já começou. Então não tem como incluir mais ninguém, porque já teve 3 lives tira dúvida, as meninas já receberam todo o conteúdo, tá todo disponível já receberam e-book de chás, e-book de receitas, e-book bônus, então lista do mercado anti-enxaqueca. Então a gente não tem como abrir mais uma vaga agora para esse curso Rotinas Diárias. Mas fica de olho aqui porque vai vir novidade muito em breve, vai vir mais e-book para vocês também. E aí da próxima vez você não perca a chance de estar comigo aqui no Rotinas Diárias, tá bom? Vamos lá. O Diário da Enxaqueca, Ivone, se você responde aqui pra mim, Ivone, você tem Instagram? Se você não tiver, a gente arranja um jeito de te enviar. Eu coloco lá no Facebook pra vocês, o link pra vocês baixarem, tá bom? Vamos lá. Aí, acabamos as perguntas que tinham me enviado aqui no final de semana, então agora a gente vai com as perguntas que vocês estão mandando aqui, tá bom? Deixa eu ver só aqui. Alguém tinha solicitado pra participar. Vamos ver quem tá ainda. E aí a gente tira algumas dúvidas ao vivo de quem resolveu participar aqui comigo. Vamos lá. Olá! Tá carregando. Vamos ver quem é. Oi? Cancelou. A Dani saiu. Acho que a internet dela não está legal. Vamos ver aqui a outra pessoa que solicitou, a Andréia. Vamos responder. Vamos ver se a Andréia entra. Se ela aceitar, a gente conversa com ela. Ali. Gente, vocês solicitaram para participar. Aqui, deixa eu ler a pergunta da B. A B Lima perguntou assim, ó, sobre o café. Posso tomar o descafeinado? O que acontece? O descafeinado, Mari, solicita aí para participar que a gente entra aqui com você ao vivo. O descafeinado, ele pode ser uma opção. Mas o que a gente tem que levar em consideração? E por que ele pode ser uma opção? Porque ele tem uma quantidade muito baixa de cafeína. Ele ainda tem cafeína, tá? Saiba disso. Mas uma quantidade muito baixa de cafeína. E aí o que acontece? Se você tem um apego muito grande no seu café, porque ele tem um significado emocional, porque você tomava ele com tua mãe de manhã, ou porque, enfim, tem um significado para você. Se você precisa desse café por esse significado, você mantém esse café descafeinado pela manhã, mas em pouca quantidade. Agora, não vai ser ok se você utilizar esse café, mesmo que descafeinado, lá de tarde ou lá de noite, tá bom? E outra,
Eu não recomendo que utilize o descafeinado se você é aquela pessoa que é muito ansiosa ou se você tem problemas no sono, tá bom? Mesmo a dose de cafeína sendo muito pouca. Eu costumo sugerir que o uso do descafeinado seja como uma transição. Então, você que costuma tomar café normal, troca para o descafeinado, vai diminuindo essas doses até que você deixe ele só pela manhã e só um pouquinho, só um dedinho de café, tá bom? Isso só para aquelas pacientes que têm um apego muito grande ao café. Se para você é possível, é viável, não é um sofrimento fazer a retirada do café, mesmo que descafeinado, eu aconselho que faça a retirada, tá bom? Então eu cheguei a explicar, então, não sei, comentem aí pra mim o que mais inflama a gente, né? Deu pra pegar essa parte? Eu falei sobre alimentação, isso, a alimentação industrializada, nível elevado de estresse, também pode levar a gente a uma inflamação. A gente falou também sobre a desbiose intestinal, então uma digestão que não funciona legal, tá? Porque aí a gente... Não sei se deu pra pegar tudo isso, não sei se eu repito tudo pra vocês. Vamos lá. A Kátia mandou assim, ó. Eu só queria saber se é normal a crise do couro cabeludo. Kátia, a gente já respondeu essa pergunta. É sobre a alodínia, né? Durante as crises de enxaqueca, diversas regiões do nosso cérebro funcionam de forma anormal. E aí a gente pode ter essa sensação, um aumento de uma sensação dolorosa quando não era pra ter, tá? Quem mandou a pergunta e já foi respondida... Eu acho que ficou salva a live, eu vou tentar baixar ela e aí conseguem assistir a resposta, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Silvia perguntando, ali ó, a Lid confirmando, tá vendo? Tenho problemas intestinais, tá vendo? Então quando a gente tem uma má digestão, acho que perdeu essa parte, né, Lid? Vamos lá, eu repito de novo. Quando a gente tem uma má digestão, o que acontece? O alimento que a gente comeu, ele vai ficar fermentando lá no nosso estômago. As bactérias ruins, elas vão se alimentar desse alimento, então ela vai ter um crescimento maior do que das bactérias boas, e isso vai entrar no quadro do que a gente chama de desbiose intestinal. Ao mesmo tempo, o que pode acontecer? Como a gente não está digerindo bem esse alimento, restos de alimento vão passar para a nossa corrente sanguínea, porque a gente tem um aumento da permeabilidade intestinal. Então, restos de alimentos vão passar para a nossa corrente sanguínea. Daí o nosso corpo olha aquele trequinho lá e fala assim, isso aí não faz parte de mim, não. E aí, o que ele faz? Ele ataca. E aí, isso vai gerar uma inflamação também, tá? Então, por isso que quando a gente não tem um intestino que tá funcionando legal, a gente pode estar mais inflamado e a gente pode favorecer o surgimento das crises de enxaqueca também, tá? A Silvia tá perguntando se é melhor compressa quente ou fria. Silvia, depende. Pra cabeça, sempre fria, tá? Quando a gente tem um componente cervical importante, tá doendo muito o pescoço, daí você faz uma compressa quente no pescoço. Por quê? Porque ela vai relaxar essa musculatura do pescoço, dos ombros, das costas. Agora, na cabeça, para diminuir a dor, a gente tem que usar a compressa fria. De uma forma geral, a compressa quente, ela vai vasodilatar, ela aumenta o calibre do vaso sanguíneo e aí a gente tende a sentir mais dor, tá bom? A Márcia perguntando se o magnésio quelato é bom pra enxaqueca. Sim, ele pode ser utilizado na enxaqueca. Falando nisso, não sei se vocês já fizeram os testes de vocês da 7U, mas a gente tá com cupom de desconto ainda em Empodere 5 e Empodere 10 pra quem for lá na 7U, fizer o teste e quiser comprar os suplementos através da 7U, tá? Eles fazem um monte de questionário que leva em consideração o que é que você tá precisando, o que é que você tá buscando pro teu corpo, e ele leva em consideração a presença ou não da enxaqueca, tá? Então ele já vem com uma suplementação mais certinha pra enxaqueca. Então lá já vai vir a riboflavina, que é a B2, já vai vir a coenzima, que é 10, já vai vir o magnésio nas doses que os estudos costumam mostrar resultados para quem sofre de enxaqueca. Lembrando aí que quando a gente fala de riboflavina, coenzima Q10 e magnésio, pra gente enxergar um resultado, a gente precisa ter pelo menos 3 meses de uso dessa suplementação, tá bom? Menos que isso a gente não consegue enxergar resultados, tá? Mas os resultados são extremamente significativos quando a gente faz os 3 meses de uso, tá bom? A G tava falando da dor de cabeça com a questão da nuca, né? Então a automassagem vai ajudar. Deixa eu ver.
A Adri perguntando se o tratamento medicamentoso da cefaleia tensional para enxaqueca é diferente. Muitas vezes ele pode ser igual, tá? Quando a gente fala em mudança de hábito, por exemplo, são as mesmas, tá bom? E o tratamento medicamentoso também pode ser igual, mas é sempre importante consultar com o seu neurologista. Adri, respondendo sua dúvida que você tinha me mandado, o que acontece? A gente pode ter sim enxaqueca e cefaleia tensional, tá bom, gente? Não necessariamente você tem que ter só uma, você pode, infelizmente, ter as duas. E aí você pode ter o que a gente chama de cefaleia crônica diária. Um dos tipos de cefaleia crônica diária é o que a gente chama de migrânia transformada. É aquela que lá no comecinho você tinha crises bem características de enxaqueca, com uma dor pulsada, uma dor que vinha com enjoo, com vômito, mas não vinha sempre. E aí, com o passar do tempo, você pode ter tido uma transformação e aí você pode ter passado a ter dor todos os dias, ou quase todos os dias. Na maioria desses dias, ela tem uma característica que lembra mais uma cefaleia tensional, é uma dor mais em aperto, que não vem com outros sintomas como enjoo e aumento da sensibilidade. Normalmente vem com uma dor cervical também, uma tensão na região cervical, e esporadicamente você ainda tem crises de enxaqueca bem característica. Aí é o que a gente pode chamar de cefaleia crônica diária, tá bom? Vamos lá. A Vivi perguntando, é normal desmaio nas crises? Não, Vivi, não é normal, tá? Procure um neurologista, é importante que você procure ele para que você faça exames para descartar a possibilidade de que essa sua cefaleia, essa sua dor de cabeça, não seja o que a gente chama de cefaleia secundária. Lembra que a gente conversou? A cefaleia secundária é aquela em que a dor de cabeça é um sintoma de uma outra doença, de uma outra alteração, tá? Que nem a gente conversou na semana passada da cefaleia rinogênica, por exemplo. Vou dar só um exemplo. A cefaleia rinogênica, ela é uma cefaleia secundária. Por quê? É uma dor de cabeça que ela acontece por conta principalmente de desvio de septo, quando tem um desvio de septo importante, tá? Aí você pode ter essa dor de cabeça que não é enxaqueca, mas é uma dor de cabeça intensa. E aí, como é que a gente trata? Nesse caso da rinogênica, por exemplo, é só você melhorar, consertar, né, esse desvio de septo, e aí você tem a diminuição da dor. Diferente da enxaqueca, que é uma cefaleia primária, e a cefaleia tensional também, que são cefaleias primárias, onde a dor de cabeça é a própria doença, não tem algo por trás que tá causando aí essa dor, tá bom? O magnésio treonato também. O magnésio treonato, eu gosto dele quando a gente tá querendo ter uma melhora de desempenho cognitivo, né? Se você é aquele paciente que tá com a memória muito ruim, que tá com uma concentração muito ruim, o magnésio treonato ele é bastante indicado, tá bom? A Lid comentando que tem intolerância à lactose. Então, Lid, você sabia que muitos pacientes que têm intolerância à lactose têm intolerância a glúten também? Uma intolerância que não necessariamente ela vai vir diagnosticada no exame, mas a pessoa pode apresentar sintomas de intolerância. A gente acaba confundindo, a gente erroneamente acha que sintomas de intolerância são só gastrointestinais, e eles não são. A gente pode ter a dor de cabeça como um sintoma de intolerância. A gente pode ter coriza, né, como sintoma de intolerância. A gente pode ter rinite, sinusite de repetição como sintoma de intolerância. A gente pode ter muitas espinhas, mesmo adulto, como sintoma de intolerância. Muita celulite como sintoma de intolerância. Por quê? Porque eles vêm no sentido de uma inflamação, tá? Essa intolerância, ela leva a uma inflamação e todas essas alterações são sinais de inflamação, tá bom? Então tem que ficar de olho. O que eu te sugiro, Lid? Tenta, se você tá consumindo alimentos com glúten, tente 45 dias sem alimentos com glúten e leite, tá bom? E aí observa como é que você vai ficar. Talvez isso te dê uma luz no caminho que você precisa seguir aí, tá bom? Vamos lá. A Lid perguntando se tomografia é indicada sempre para o tratamento da enxaqueca. Não. O que acontece? Se o seu médico... O diagnóstico da enxaqueca, gente, ele é clínico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai sentar na mesa do teu médico, na cadeira, na frente do seu médico, você vai contar pra ele quando você começou a ter a dor, como que é a tua dor, com que frequência você tem essa dor, quais são os seus gatilhos ou não, se a gente tá falando de uma enxaqueca. E aí, se pra ele for óbvio que é uma crise de enxaqueca, ele não vai te pedir exames de imagem, tá bom? Talvez ele te peça exames de imagem quando ele desconfia que pode ser uma outra coisa. Ou só pra descartar a possibilidade mesmo, só pra confirmar mesmo que é enxaqueca, porque aí esse exame vai vir sem alteração, tá bom? A Dani comentando aqui, ó. Todo mês a TPM me dá enxaqueca, uns 4 dias
uns 4 a 5 dias. Se a menstruação não descer, pode ser um gatilho? Se a menstruação não descer, pode ser um gatilho? Depende. Por que sua menstruação não vai descer? Ela só não desceria se você tá grávida. Ou se você tá usando anticoncepcional, tá? E aí o anticoncepcional, sim, ele pode piorar e muito as crises de enxaqueca menstrual, tá bom? A Lid comentando que tá tomando a Amato há 6 meses e não sinto melhora das crises. O que acontece? O Amato, ele vai demorar normalmente 3 meses pra começar a fazer efeito. Ele é um medicamento preventivo de crises. Depois de 3 meses de adaptação, você precisa retornar com o neurologista para ele ajustar a sua dose, tá bom? Porque não necessariamente a dose inicial é a dose que você precisa. Normalmente começa com uma dose bastante baixa do tupiramato, justamente por conta dos efeitos colaterais que podem surgir, e aí vai se aumentando essa dose até alcançar a dose ideal, tá bom? A gente acabou de falar, Cidinha, sobre inflamação e enxaqueca. Fico muito feliz, Vivi, que tá te ajudando. Boa. Vivi, não é normal desmaiar em crises de enxaqueca, tá bom? Não é normal. Pelo amor de Deus, vá ao neurologista fazer exames e confirmar que isso é ou não uma enxaqueca, tá bom? Pode. A G perguntando se o anticoncepcional injetado pode ser gatilho de crises de enxaqueca. Pode. Para pra pensar, gente. O injetável, o anticoncepcional de uma forma geral, quem me conhece aqui sabe que eu já não sou fã, mas enfim, o injetável, você coloca uma dose enorme de hormônio no teu corpo para que esse hormônio fique aí circulante por 30 dias ou por 90 dias. É uma bomba de hormônio que você tá colocando dentro do teu corpo. Assim como você faz quando você toma uma pílula do dia seguinte. É uma bomba de hormônio pro teu corpo. E se a gente tá falando que quem sofre com enxaqueca tem um cérebro mais sensível, pense o que é pra esse corpo você enfiar um monte de hormônio de uma vez nele. O que acontece? Você desequilibra ele total. E um corpo desequilibrado favorece o surgimento de crises de enxaqueca. Tanto é que as meninas do Rotinas Diárias podem até falar. A palavra que eu mais falo no curso é equilíbrio. A gente precisa equilibrar. Então tem muitas coisas, muito mini hábito que você pode pensar, nossa, mas o que isso tem a ver com enxaqueca? Isso tem a ver com o equilíbrio do teu corpo. Porque se o teu corpo estiver equilibrado, ele não vai ser favorável ao surgimento de crises intensas. Beleza? Vamos lá. Não tem problema, Elaine. A gente sempre tá deixando as lives salvas. Obviamente, as lives de quinta-feira, vocês precisam bater uma meta de curtidas, de comentários, de salvamentos e compartilhamentos para que elas fiquem. Por que eu tô fazendo isso? Porque o Instagram modificou o algoritmo dele e ele não tá entregando o nosso conteúdo. Ou seja, eu fico aqui falando um monte, estudando um monte para trazer conteúdo para vocês e ele não tá sendo entregue. Então, para eu saber que vocês estão recebendo esse conteúdo, vocês precisam curtir, comentar, compartilhar e salvar esse conteúdo para que eu saiba que ele está chegando. Senão, de nada adianta eu estar aqui me esforçando para que esse conteúdo chegue. A gente tá mais de 30 mil seguidores já. E muito pouco dessa porcentagem, desse total de seguidores, tá recebendo o nosso conteúdo. Por isso que quando você vê o nosso conteúdo, é importante que você interaja com ele. Que você salve, ou que você comente, que você curta. Porque isso mostra pro Instagram que esse conteúdo é relevante pra você. E aí ele vai aparecer pra você com mais frequência. Agora, se você deixa ele passar batido na sua timeline, o Instagram entende que ele não é importante pra você e você vai parar de ver meu conteúdo. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu ver mais perguntinhas. A Márcia comentando aqui, ó. Interessante. A Márcia falando assim: a minha enxaqueca ataca mais de manhã. O que a gente precisa observar? Vamos ver se as meninas do Rotina Diárias vão saber ajudar aí, ó. Quando a gente fala de uma dor, né, que surge mais no período da manhã, a gente vai ter que olhar o quê? O que a gente olha, meus amores? Vamos ver se as meninas do Rotina Diária estão aqui e vão ajudar. Quando a gente fala de uma crise de enxaqueca que surge pela manhã, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar como é que tá a qualidade desse teu sono, tá? Então a gente vai pensar, como é que você dormiu de ontem pra hoje? Quantas horas de sono você teve? Seu sono foi contínuo? De que horas até que horas você dormiu? Durante a noite de sono, você dormiu durante pelo menos
6 a 7 horas enquanto ainda estava escuro lá fora? Porque não adianta você ter 8 horas de sono, só que você acorda 11 horas da manhã. Por quê? Porque a maior parte desse teu sono foi durante o dia claro lá fora. E isso faz o quê? Desregula o seu reloginho interno. A gente tem um reloginho interno em cada célula do nosso corpo. E a gente precisa que ele esteja alinhado. Olha que linda essa menina! Gente, vocês me enchem de orgulho. Vocês do Rotina Diária são um arraso. Exatamente, Sheila. Olhamos para a noite de sono. Vamos imaginar que a sua noite de sono tá ok. O que a gente vai olhar depois? A Sheila já acertou. A gente vai olhar a sua alimentação. O que é que você jantou na noite anterior? Que horas você jantou na noite anterior? O quanto você comeu na noite anterior? O que você comeu na noite anterior? Tudo isso a gente vai ter que olhar. E se a gente não achar nada em desequilíbrio, nem nessa noite de sono anterior, nem na janta anterior, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar até 2 dias antes da dor surgir no seu diário da enxaqueca, tá? Por quê? Porque quando a gente fala sobre crises de enxaqueca, a gente tem que lembrar que a enxaqueca é dividida em 4 fases e que até 2 dias antes da dor chegar, a gente já tem aquelas alterações que a gente conversou no começo da live. Então, pode ser que algo que você tenha feito ou comido até 2 dias antes foi o que te deu o start da crise de enxaqueca. E aí, não necessariamente você começou a ter a dor, mas você começou a ter os sintomas do que a gente chama de pródromo, tá? Quais são os sintomas do pródromo? Vocês sabem? Os sintomas do pródromo, eles são principalmente, a gente já comenta aqui também no começo da live, mas bocejos incontroláveis, você fica bocejando que nem uma doida, você não tá nem com sono. Um cansaço excessivo, você fez a sua rotina normal, não teve nada de diferente, mas você tá muito cansada. Você pode ter uma avidez por alguns alimentos, normalmente doce, então você fica com uma vontade muito grande de comer doce, normalmente chocolate, que nem acontece na TPM, mas isso aí já é um sinal de crise de enxaqueca se instalando. Você sente muito mais sede, você sente aumento da frequência urinária, você percebe que você precisa ir mais vezes no banheiro fazer xixi, você fica muito irritada. Esses são sintomas do pródromo, que podem acontecer, né, até 2 dias antes da dor chegar. Então por isso que a gente vai ter que olhar aí até 2 dias antes, tá bom, Má? Deixa eu ver aqui. A Nath comentou. Nath, eu vi que o pessoal até comentou alguma coisa de você, mas passou batido pra mim. Engordei 10 quilos tratando de enxaqueca. Por que você engordou tanto? Comenta pra mim. Medicamento, provavelmente, né? Que remédio que você tava utilizando? Comenta aí pra mim. Deixa eu ver. A Gé pedindo pra eu falar um pouco mais sobre o Diário da Enxaqueca. O que acontece? O Diário da Enxaqueca, ele tá disponível lá na minha bio pra vocês baixarem. Aí lá você vai preencher... Vamos fazer uma live sobre isso, gente? Vocês querem uma live sobre o Diário da Enxaqueca? A gente faz uma live do Diário da Enxaqueca essa semana. Querem? Quinta-feira. Vamos fazer? Topam. Manda aí pra mim quem topa fazer uma live sobre o Diário da Enxaqueca na quinta-feira, às 8h04 comigo. E aí eu explico melhor pra vocês sobre, porque já deu o nosso tempo, tá bom, meus amores? Então, quinta-feira, combinadinho com vocês, a gente faz uma live só sobre o Diário da Enxaqueca, eu vou explicar tudo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês no Stories como é que faz pra baixar esse Diário da Enxaqueca, pra você já ter ele em mãos. E aí eu tiro todas as dúvidas de vocês em relação ao diário na quinta-feira, às 8h04, quando a gente fizer a live, então, sobre Diário da Enxaqueca, tá bom? Um beijo muito grande, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui, tirar as dúvidas. Eu gosto muito quando vocês mandam dúvidas aqui na hora. É mais dinâmico, eu gosto muito. Mas lembrem sempre de deixar as dúvidas de vocês no domingo, bonitinho, que fica mais fácil pra gente se organizar. E aí sua dúvida não acaba passando batido pra mim, tá bom? Gente, um beijo grande. Espero vocês, então, quinta-feira, às 8h04, na live sobre Diário da Enxaqueca. Tchau!